Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós faremos uma reflexão sobre uma passagem que está lá no Evangelho de João, no capítulo 4, que é aquela passagem da mulher samaritana junto ao poço de Jacó, em que Jesus pede água. Então, nós faremos a leitura, é um texto mais extenso, e depois as reflexões pertinentes a essa passagem. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e venha cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo, ou o Messias? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então é uma passagem que traz muitos conteúdos, conceitos, informações importantes. Nós trabalharemos apenas algumas nessa reflexão por questão também do tempo.
Primeiro ponto que eu gostaria de abordar é com relação a esse conflito entre os samaritanos e os judeus. É um conflito como hoje nós temos lá no Oriente Médio entre os judeus e os árabes. Eram povos que conviviam lado a lado, o passado deles era comum, todos eram hebreus, mas por uma série de questões políticas, religiosas, relacionadas também, ao orgulho e à vaidade, separaram essas tribos e fizeram com que fosse criado esse ranço, essa situação de ódio entre ambos os povos. E Jesus, não apenas nessa passagem, como em outras, ele supera, ele busca reconciliar com essa adversidade entre os povos. Para a gente começar, vamos lembrar aqui essa passagem. Jesus estava saindo de Jerusalém, da época da Páscoa, e se dirigindo então a Galiléia, na sua terra, onde o povo era muito mais simples, muito mais aberto, muito mais receptivo à sua mensagem. E existia duas opções, dois caminhos. Um, que era o mais comum, que seria passando próximo ao Rio Jordão e subindo. Esse caminho os judeus o faziam a fim de evitar passar pela Samaria ou pela terra dos samaritanos, e também por ser um caminho muito mais fácil, muito mais leve, próximo ao Rio Jordão. Mas o caminho que Jesus fez foi esse aqui, passando por montanhas, por deserto, por regiões pedregosas, passando pela Samaria. Provavelmente Jesus optou por esse caminho porque gostaria de trazer esses ensinamentos que nós hoje temos nessa passagem da mulher samaritana. Por isso que ele escolheu o caminho mais difícil a percorrer a fim de encontrar. E também existe, nós perceberemos isso no final, uma simbologia muito grande com relação a um antigo profeta, Oséias, que fala sobre a Samaria ou a mulher samaritana. Vamos começar pela parte que é mais fácil de entendermos, sem a questão da simbologia. Então, o primeiro e talvez o mais importante ponto dessa passagem se refere à água viva que Jesus traz. Então, ele encontra aquela mulher na hora 6, ao meio-dia, e após uma caminhada de muita subida e descida, passando por um deserto. Então, realmente Jesus estava com a sede do corpo, e ele para então num poço e encontra uma mulher que estava pegando a água nessa hora. Esse fato da mulher estar sozinha, buscando a água no horário em que o sol era mais forte, já nos mostra que provavelmente ela sofria um grande preconceito pela conduta, pela vida que ela tinha, porque normalmente as mulheres buscavam água no poço em grupos, porque era mais seguro e muito mais interessante, porque as mulheres andavam conversando, iam juntas, faziam isso juntas e pegavam a água. Mas essa mulher estava sozinha e numa hora que era a hora mais quente do dia. Então não era comum isso acontecer. Possivelmente, pelo preconceito que ela sofria, ela andava sozinha e ela fora buscar água num horário em que não estavam as outras mulheres no poço. Mas ela encontra com Jesus. E no início ela pensa que a água que Jesus fala seria a água física, a água para beber, Depois Jesus fala que não, que ele está falando é da água viva, ou a água da vida eterna. E
ela começa a perceber um sentido mais espiritual e, inclusive, que Jesus era um profeta. Então, aqui a água viva que Jesus nos traz é aquilo que vai nos preencher, porque nós buscamos na vida muitas coisas, a maior parte materiais, e essas coisas nunca nos preenchem, nos saciam, sempre buscamos mais, queremos mais, nunca estamos satisfeitos. Essa água viva que Jesus nos traz é o preenchimento do vazio pelo amor, pelas virtudes, pela conexão com Deus. Então estaremos preenchidos de Deus, estaremos preenchidos de amor, e aí não mais sentiremos o vazio, não mais sentiremos sede, diferente de quando buscamos na água ou nas coisas materiais preencher essa sede que nós temos, porque na realidade é uma sede de Deus, é uma sede de amor e que não pode ser preenchida por outra coisa a não ser Deus ou amor. Então a mulher, ela sedenta, né, e não querendo mais ter o trabalho de ficar tomando a água ou indo buscar a água, ela se interessa. Depois ela percebe que era algo muito mais espiritual que Jesus se referia. E esse é o principal ponto, né, da vinda do Cristo para nós, é nos ajudar, nos traçar um roteiro para que consigamos essa água viva, consigamos nos preencher de Deus. Depois eles começam a conversar sobre a vida daquela mulher. Como nós dissemos, era uma mulher que sofria preconceito. Era uma mulher que teve 5 maridos e agora estava com o 6º. E isso era algo bastante anormal naquela época de Jesus, porque estava indo contra os mandamentos, aquilo que estava no Antigo Testamento, mostrando então, ou fazendo com que aquela mulher fosse considerada uma prostituta, né? E aí Jesus aborda essa questão sobre o desvio, sobre se a gente imaginar aqui o ponto A, o ponto B, né, nós temos uma rota e os mandamentos, os ensinamentos, eles nos conduzem a essa rota. Mas aquela mulher, ela derrotou, ela saiu de rota. Então Jesus aborda essa questão sobre ela não estar seguindo as orientações dos antigos profetas, orientações de Moisés. Outro ponto que eles abordam nessa passagem é com relação à adoração, à prece, à busca por Deus. Naquela época, as pessoas acreditavam que o local era importante, fosse essencial. E Jesus mostra aqui que não. Nem no templo de Jerusalém ou no Monte Garizim, que é onde eles estavam, né, próximos, seria necessário ir lá para adorar a Deus. A adoração a Deus, ou a busca da conexão a Deus, ela pode acontecer em qualquer local. E Jesus fala isso numa outra passagem, né, que nós deveríamos buscar o silêncio do aposento. Então, o templo de Deus, ele está no nosso coração. E é somente no coração que nós conseguiremos essa ligação com Deus. Então Jesus fala, olha, não é nem aqui e nem lá em Jerusalém. Não precisa ir num lugar ou em outro para adorar. E ainda ele comenta sobre a questão dos cultos exteriores, né? Que não adianta aquela questão dos sacrifícios, dos holocaustos, que a adoração a Deus ela tem que ser sempre um reflexo da nossa conduta, da nossa postura, dos nossos valores. Então, Jesus coloca aqui um ponto importantíssimo, que é o coração como o verdadeiro templo. E Deus é onipresente, então Ele estará dentro de nós. De uma forma geral, esses são os principais pontos que são abordados nessa passagem. Mas existe toda uma questão simbólica por trás dessa passagem, que também eu comentarei
mas não teremos tempo para aprofundar. No Antigo Testamento é muito comum nós vermos como mulher um povo. Então nós entendemos que existe o povo da Samaria, que é a mulher samaritana, existe o povo lá de Jerusalém, que é a mulher Jerusalém, e que nós percebemos isso claramente em Oséias. Olha como Oséias fala: contendei com vossa mãe, que estava falando aos filhos, né, dessas cidades. Contendei porque ela não é minha mulher, eu não sou o seu marido, e desvie ela as suas prostituições da sua vista e os seus adultérios de entre os seus seios. Então, além dessa questão das mulheres, que, por exemplo, aqui em Oséias 3:1, ama uma mulher amada de seu amigo, contudo adúltera, como o Senhor ama os seus filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses. Então, a questão do adultério está muito relacionado com a falta de fidelidade com Deus, ou com a adoração de outros deuses. E isso aconteceu lá na Samaria, porque quando o rei Assírio conquistou a região, ele mandou 5 ou 6 povos viverem naquela região, que trouxeram pontos da religião, a adoração, dentro do paganismo, para aquele povo, aquela mistura de povos. Então, quando a mulher fala que ela tinha 5 ou 6 maridos, está relacionado de uma forma simbólica com essa mistura das crenças dos povos que acabaram desviando da retidão ou da rota, como nós falamos, que os antigos profetas traçaram para o povo judeu. Então, existe uma relação da mulher com a cidade de Samaria. E os homens nada mais seria do que os povos que foram colocando coisas dentro daquela religião, né, do povo hebreu, misturando, fazendo então a prostituição ou o adultério da busca, né, do casamento com o Deus único que Moisés e outros nos trouxeram. Da mesma forma, vai falar lá em Oséias também de Jerusalém, desses problemas, desses desvios, desses erros. E a religião para aquele povo, ela nada mais é do que a conexão, do que o matrimônio, a ligação com Deus. Então, é através da religião que nós conseguiremos essa ligação com Deus, sendo Deus o nosso marido, e Jesus também, em algumas passagens, ele é considerado como um marido, né? Nós temos até as parábolas. E as esposas somos todos nós, que devemos ser fiéis na questão da fidelidade. E sempre que adoramos outros deuses ou nos desviamos da retidão, estamos cometendo o adultério. E lá dentro de Oséias existe uma promessa de que uma vez que nós conhecêssemos o Senhor, mas conhecê-lo de verdade, profundamente, conseguimos buscar essa ligação, ele não mais será visto como sendo um senhor, mas sim como nosso marido. E aí virá a água, através aqui, né, dessa passagem, falando das chuvas, da água viva, que rega a terra, mostrando então que essa promessa do retorno da água viva para Samaria, ela aconteceu com a visita de Jesus à região, levando a verdadeira água. Porque antes, quando o povo havia se desviado, olha o que Oséias fala: Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairão a espada seus filhos, serão despedaçados, e as suas grávidas serão fendidas pelo meio. Então aqui está falando de ser infértil, né? Da não fertilidade. E a água vem trazer novamente a fertilidade, vem trazer a chuva, como sendo essa ligação
verdadeira com Deus, porque aí não mais chamaríamos de Senhor, mas sim de esposo. Então essa passagem da mulher samaritana, embora ela nos traga grandes conhecimentos, de uma análise mais superficial, né, dos ensinamentos de Jesus sobre a água viva, sobre a idolatria, sobre a não necessidade dos templos, ela também traz uma questão simbólica, que Deus enviará o Senhor ou a água viva a todos nós sedentos, desviados do caminho, desviados do divino em nós. Agradeço a todos pela atenção e até o próximo estudo.